Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados está discutindo proposta que torna ainda mais rigoroso o regime disciplinar diferenciado, o polêmico RDD, utilizado em alguns estados para presos de maior periculosidade. Questionado no Supremo Tribunal Federal, o RDD é aprovado pelos agentes penitenciários, que acreditam que a rigidez ajuda a manter a disciplina nos presídios. E o Câmara Debate vai conversar sobre a proposta de mudança legal com o relator, deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais. Deputado subtenente Gonzaga, qual a diferença do RDD, que a gente conhece, que ainda é bastante polêmico, bastante discutido, para esse RDD que o senhor está propondo de segurança máxima? À primeira vista, vi que o senhor já dobra o tempo possível de internação. O que mais muda, assim, em linhas gerais? São duas diferenças básicas. Uma que o RDD, ele permite as medidas restritivas no máximo 360 dias, um ano. O segurança máxima está admitindo por até 4 anos, porque 2 podendo ter uma prorrogação. E uma mudança significativa é o vínculo com alguns tipos de crime e função e organização criminosa. Hoje o RDD, ele está vinculado à prática de atos disciplinares. Então, eu tenho dito o seguinte, um ladrão de galinha recalcitrante, revoltado, tem muito mais chance de ir para o RDD do que um Marcola, um Beira-Mar comportadinho dentro do presídio. Porque hoje está vinculado... São, né? São. Estão vinculados ao comportamento dentro do presídio. Nós estamos inovando para permitir que, ainda que numa medida cautelar, numa prisão preventiva, determinados tipos de crime possa levar o criminoso para o segurança máxima. Por exemplo, aquele que mata agente público, mata policial. Aquele que tem função de comando em organização criminosa. Aquele que tem cometendo crime hediondo, são pressupostos, são pré-requisitos que pode levar alguém para o regime disciplinar de segurança máxima. Sempre vai depender da decisão judicial, mas o texto está estabelecendo que o diretor do presídio ou o Ministério Público poderá solicitar a inclusão já desde a entrada do criminoso no sistema prisional, seja, como eu disse, seja numa prisão preventiva, seja numa condenação, e o juiz vai decidir. Nós estamos dizendo, o texto está dizendo que a decisão será liminar, ou seja, dar eficácia à decisão. Depois o advogado vai manifestar, o Ministério Público vai manifestar. Então, as duas grandes diferenças que eu diria são essas. Do vínculo com o crime e do vínculo com função de comando em organização criminosa e do tempo que passa de 1 ano para até 4 anos. O senhor acha que é proporcional? O senhor acha que isso é adequado, deputado Lincoln Portela? Altamente adequado. Alguém já disse certa vez, e muitas pessoas já disseram, né, o tenente Gonzaga, o deputado, que o desrespeito, a cultura do desrespeito é o que gera a violência. Então, lamentavelmente, nós já temos uma coisa nacional, um problema nacional. Nós não temos segurança pública como política de Estado. Na realidade, nem presidência da República como política de Estado, né? Então, os governos, às vezes, não têm a mesma condição que outros governos têm. Governo de Estado A, Estado B, Estado C. Governadores têm um pensamento sobre direitos humanos e outros têm outros pensamentos. E, com isso, a mídia também tem o seu pensamento. A cultura brasileira tornou-se uma cultura violenta. O Brasil é um país violento. Então, essa história de dizer que nós somos extremamente simpáticos, com a mesma simpatia com que nós recebemos as pessoas, nós matamos as pessoas também. E sorrimos porque podemos ficar 9 anos até que o julgamento se conclua, você ainda acaba tendo recursos. E principalmente se você tem condições. Na questão das organizações criminosas, é da mesma maneira. Os criminosos já perceberam que as leis não são devidamente respeitadas e eles já vão para um lugar onde a cultura do desrespeito funciona plenamente. Os cárceres brasileiros são verdadeiras masmorras
tirando exceções. Ou seja, como disse o subtenente Gonzaga, o ladrão de galinha que chega ali, ele já tem que participar de alguma organização, já tem que fazer concessões para poder continuar sobrevivendo. Então, o desrespeito está no próprio sistema prisional brasileiro. E a senhora falou sobre a questão, você me perdoe, falou sobre a questão dos agentes prisionais, eles são alvos de tremendo desrespeito pelo próprio sistema de segurança pública no Brasil. Deputado subtenente, Eu queria acrescentar mais um ponto, mais uma inovação, que pode levar também ao regime disciplinar diferenciado. Mas posso acrescentar uma questão? O senhor já claro. responde? Quando a gente fala nesse RDD, a gente está falando em aumentar a punição para um determinado preso ou estabelecer um regime de segurança que não permita que ele continue delinquindo. Porque hoje a gente ouve falar muito de crimes, ordens que partiram da prisão. Fulano mandou matar o juiz tal. Fulano mandou... Quer dizer, esse regime, ele está mais ligado a impedir que esse indivíduo continue cometendo crimes ou ele está ligado a um cumprimento de pena? É um castigo, piorar o castigo dele? É isso que... É piorar a rigidez do cumprimento da pena. Nós vamos falar também, o projeto dialoga com a questão da comunicação no presídio, que é diferente. Porque nós temos regime, você tem um presídio de segurança máxima, que você pode ter lá dentro alguém que não está sujeito a nenhuma restrição, não está no RDD, não está no RDD+, porque o fato de ser uma arquitetura de segurança máxima não necessariamente é de um regime disciplinar de segurança máxima. Então, são duas coisas diferenciadas. O projeto cuida também da questão da comunicação, de impedir a comunicação nos presídios. É isso, a gente fala com mais Vamos falar. cuidado. Então, assim, no regime disciplinar de segurança máxima, nós estamos criando um mecanismo para efetivamente isolar pessoas que o RDD não foi suficiente. As audiências públicas, principalmente com o Ministério Público, com o gestor de presídio, que tem que cuidar desses líderes de facções criminosas, aponta o seguinte: o isolamento é necessário para você conseguir cortar realmente esse link, cortar essa relação desse chefe com outros líderes, ou a capacidade de articulação. Por isso que tem que ter muita rigidez, né? E o tempo de 360 dias se mostrou ineficiente, infelizmente. Então, por isso, admitir até 2 anos. E também o vínculo, que não tinha. Essa é uma mudança significativa. Não tinha um vínculo com a prática criminosa. Então, por exemplo, o deputado Lincoln falou, e eu estava agora há pouco dialogando com um agente penitenciário federal. E se você chega lá, o ladrão de galinha chegou no presídio, ele é forçado a integrar uma facção sob pena dele ser eliminado. Ele tem que integrar uma facção. Em vários presídios é assim. Se nós estamos colocando que é um dos fatores para ir para o regime disciplinar de segurança máxima, exercer liderança, função de liderança e de comando numa organização criminosa, nós estamos dizendo que estamos instrumentalizando o Estado para, ao identificar esse líder que está forçando esse ladrão de galinha que chegou a compor uma comissão, ele passa a estar sujeito a ir para um regime disciplinar de segurança máxima. Então, a ideia é que, de fato, o Estado passe a ter instrumento para isolar essas pessoas, que hoje não tem. Então, deputado Lincoln Portela, o senhor falou da desculpa. reiteração, desculpa aqui. Que é um outro fator da reiteração criminosa. Hoje, o nosso ordenamento jurídico fala da reincidência. A reincidência, ela é caracterizada no trânsito de julgado. Nós estamos criando aqui um conceito de reiteração criminosa, que é quando a pessoa é condenada pela segunda vez, ainda que na primeira instância. Obviamente que para entrar para ser uma condicionante para o regime disciplinar mais gravoso, nós vinculamos ao crime com ameaça e violência contra a pessoa e crimes hediondos. Mas a reiteração criminosa, que é um conceito que nós estamos trazendo para a LEP, ela também será um dos fatores que pode levar ao regime disciplinar de segurança máxima. Lei de execução penal. A LEP é Lei de Execução Penal. Deputado Lincoln, o senhor falou dos direitos humanos. O regime disciplinar diferenciado está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal até hoje pela OAB, porque ele tiraria do preso, acrescentaria ao preso uma pena maior do que aquela que ele recebeu. O senhor acha que essas políticas... não é possível dialogar essa lei uma defesa dos direitos humanos com uma lei de segurança mais rígida contra organizações criminosas? Qual é o problema? Por que o indivíduo é preso? Porque ele cometeu um crime, ok? Então,
ele vai pagar por aquele crime, mas também para interromper a rota do crime. Esse é o problema. O reincidente, a rota do crime não está interrompida. Está aí o grande problema. Ele é um criminoso, ou se ainda não for, já está em linha de frente para ser um criminoso contumaz. Então ele tem que ser afastado, tem que ter esse regime diferenciado. Ou seja, cela individual, limite de visitas mensais, como está no texto, comunicação com outros presos, isso que o subtenente Gonzaga falou, não receber alimento e visitas por visitantes, proibir aparelhos de TV, rádio, som. A pessoa tem que sentir, ela tem que sentir que ela precisa de mudança. Agora, não é apenas isso. Juntamente com todo esse processo aqui, claro, há um trabalho que é feito também pelos direitos humanos, pelas pastorais, por outros grupos, para poder tentar fazer, porque inclusive nós temos leis que fazem com que pessoas que saem do sistema prisional possam ser contratadas por empresas. Mas como essas empresas vão contratar se elas não têm a própria segurança de que essa pessoa passou por um mínimo de ressocialização? Até digo, a gente falar em ressocialização hoje, até, me perdoe, um pouco de hipocrisia, porque nós não estamos vendo isso, raramente. E mesmo no mundo inteiro, ressocialização é um fator muito complicado. Você pega, por exemplo, uma Suíça, uma Dinamarca, e quer comparar com outros países, Finlândia, quer comparar com outros países. A ressocialização é um caso extremamente difícil. O mais importante é que tenhamos políticas públicas adequadas para que o crime seja impedido de ser cometido. Aí gera uma série de outras coisas que o Brasil não investe. E a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta e hoje nós estamos discutindo mudanças no regime de cumprimento da pena com os deputados Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, e Subtenente Gonzaga, do PDT, também de Minas Gerais. Subtenente, o seu parecer também enfrenta uma questão que aqui no Congresso é discutido, acho que desde que existem os celulares. A comunicação entre quem está preso e quem está fora. Quer dizer, existe é uma linha direta de comando do crime. Como é que o senhor enfrenta essa questão? Olha, nós estamos adotando pelo menos 4 medidas para enfrentar isso. Primeiro, hoje é crime você introduzir um aparelho telefônico no presídio, mas a utilização do aparelho é uma falta disciplinar. Então, nós estamos também tipificando como crime a utilização desse equipamento. Então, isso pode agravar a pena? Pode agravar a pena, né? Pode gerar uma pena. O que hoje é só disciplinar pode virar uma pena. Nós estamos estabelecendo uma inovação, que eu acho que vai dar um bom debate, que é introduzir no Código Penal, lá no artigo 92, também como uma das consequências, dos efeitos da condenação, a perda do direito à privacidade na comunicação. Isso para criar um lastro jurídico para efetivamente permitir o monitoramento no interior do presídio. E essa perda da privacidade, no regime fechado, ele é automático. Então, no regime aberto, semiaberto, domiciliar, terá que ser motivado na sentença se o juiz vai decretar ou não esse monitoramento. Mas no regime fechado, até para ter eficácia, seria obrigatório para todos. E ao estabelecer que no regime fechado não tenha privacidade, que é crime utilizar, nós estamos estabelecendo um princípio que a partir de um georreferenciamento, a tecnologia hoje está aí para nos ajudar, você fazer um georreferenciamento do espaço que será monitorado. O gestor, né, o diretor do presídio, o secretário, vai fazer uma informação, um protocolo junto à justiça, de onde é o espaço de exclusão, vamos dizer assim, de monitoramento, e a justiça, o texto está dizendo que a justiça já vai autorizar previamente a destruição dos equipamentos de comunicação naquele espaço. Isso para a gente acolher tecnologias que estão aí disponíveis, que permitem você localizar a partir de frequência do telefone, a partir do tráfego de dados, você identificar de onde está partindo comunicação, de onde tem um aparelho. E aí o texto está permitindo a destruição ou apreensão, se for interessante, para a investigação, ou a simples destruição dos equipamentos. E para fechar ainda mais esse cerco, nós estamos também tipificando
a conduta de fornecer rede de internet para o interior do presídio. Nós temos vários presídios, que estão na área urbana. Então, você monta uma rede a 300 metros, 400 metros, você dialoga facilmente. Ou é a própria organização criminosa que está bancando isso lá fora, ou alguém que está fornecendo essa rede. Você bota um roteador perto da cadeia e dou Wi-Fi para quem está lá dentro, exatamente, é isso? Praticamente então é isso? Praticamente isso. Então, nós estamos tipificando essa conduta também. Porque, estando tipificado como crime, permite a investigação. E, obviamente, a punição na modalidade dolosa. A modalidade culposa será divertido e não terá nenhuma consequência. Mas é o esforço que nós fizemos na legislação para dar eficácia à proibição de usar telefone dentro do presídio. Quer dizer, é proibido, mas não é crime, é falta disciplinar. Mas se fornecer a rede para lá, se você usar, por exemplo, se o seu aparelho de telefone hoje é extraviado, você vai, a partir de um plano seu de seguro que você colocou no seu telefone, né, você mesmo bloqueia ele. Ou então você liga para o operador, fornece a identificação do aparelho e a operadora bloqueia esse aparelho. Então, pode ser feito no presídio? Pode. Identificou que tem um número X sendo utilizado, pode. Mas o aparelho continua servindo para usar a internet. Para o editor de texto, você pode trocar com o seu parente, com o visitante, com quem quer que seja, um cartão de memória e trocar texto a partir do cartão de memória. Então, nós precisamos de dar eficácia para a destruição efetiva desses equipamentos. Então, no que diz respeito a controle da comunicação, que a maioria dos projetos que estão pensados, que nós trabalhamos com ele, fala de bloqueadores. Nós fizemos esforço para não definir qual tecnologia vai ser adotada. Nós estamos dizendo que aquele espaço físico poderá ser monitorado, que o que tiver naquele espaço físico pode ser destruído, que usar telefone naquele espaço físico é crime e que fornecer rede é crime. Então, nós estamos dando eficácia para isso, para que a gente não fique preso a uma tecnologia só e aproveite todas que chegarem. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Lincoln Portela, especialmente a questão de acabar com o sigilo, com a privacidade, acabar com a privacidade da comunicação do preso? Que isso é adentrar num campo aí dos direitos da pessoa, né? Primeiro que essa pessoa deveria ter o direito e o dever de não cometer o crime. Esse é o problema. Esse é um dos problemas que nós temos no Brasil. Não, você tem o direito, você tem mais direitos do que deveres. A pessoa tem que ter o dever e entender que isso é um dever dela de não cometer o crime. É claro que nós precisamos ter parcerias, como, por exemplo, com as operadoras. É uma crise que, inclusive, a gente está vivendo nisso, porque as operadoras de telefonia têm um sério problema. Nós temos um sério problema aqui na casa. Nunca, eu estou aqui há 19 anos, nesses 19 anos, então eu conto daqui para trás, nunca tantos operadores de segurança pública vieram para cá, porque a população está completamente desesperada. Esse projeto sobre telefones, o Cabo Júlio, quando veio para cá, há 19 anos atrás comigo, nós fizemos um projeto para proibir os celulares na prisão. Esses projetos foram rejeitados aqui na Comissão de Segurança Pública, para se ter uma noção da visão que nós temos de segurança pública, de comunicação. Então, é um problema sério essa visão de colônia que o Brasil tem, porque você tem que bater aqui, como eu já disse, com direitos humanos, com a magistratura, com o MP, você tem que bater com as operadoras, você tem que bater com outros órgãos de segurança pública e, volto mais uma vez, tem que bater com o governo, porque se não tivermos também agentes penitenciários, aqui fala-se de diretores penitenciários com cursos em nível superior, se nós não tivermos um sistema prisional com agentes penitenciários, com policiais penais, tem que mudar essa história de agente penitenciário, que é apelidade de carcereiro. Se não tivermos uma polícia penal adequada, nós vamos fazer 1000 coisas que as pessoas que estiverem lá não terão condição de tomarem conta desses presos. Por mais isolados que eles fiquem, é um negócio muito complicado. E esses policiais penais que forem para esse regime, para cuidarem desse tema, eles têm que ser altamente treinados, altamente preparados. Para se ter uma ideia, alguns agentes penitenciários de Minas Gerais estão me fazendo um pedido. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Penitenciários, que as pastorais vão aos presídios e fazem um belo trabalho com os detentos, mas não fazem um trabalho com eles.
E é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Só quem trabalha em mina de carvão tem uma profissão mais perigosa do que a do agente penitenciário. E se não houvermos a cooperação e um trabalho com eles, essa fiscalização aqui não vai acontecer devidamente. Eu queria lembrar que estarão sujeitos a tudo isso é quem tem uma condenação acima de 8 anos. Porque no Brasil, só começa o regime fechado, condenação acima de 8 anos. De 4 a 8, se o juiz decidir. Então, uma coisa que incomoda a população, deputado, as pessoas cometem um crime grave, pegam a pena, sei lá, de 20 anos de prisão. Aí, cumprimenta um terço da pena, um sexto começa, já está em liberdade. É possível mudar essa questão da progressão da pena? Quer dizer, essa é pouca pena? Eu não sei. É isso que eu estou perguntando para o senhor. É possível, né? E o nosso relatório, a comissão, aprovou essa alteração, né? E que foi muito convergência. Em todas as audiências públicas houve convergência na necessidade de mudar essa modulação, vamos dizer assim. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos um sexto da pena, que corresponde a 16%. E temos 40% para o hediondo primário e 60% para o hediondo reincidente. O que nós estamos propondo? Criar mais 2 níveis. Então, a nossa proposta é de 20%, 30%, 40%, 50% e 60%. O 20% seria para aquele cujo crime não tem nenhuma qualificadora, não é reincidente e que ele não seja chefe de organização criminosa e que nem seja hediondo. Quer dizer, ele cumprindo 20% da pena, ele teria progressão. Teria progressão da pena. Desde que não tivesse enquadrado nessas... Passa para um regime melhor. Agora, aquele que tem a mesma pena, mas que ele tem uma qualificadora ou que tem uma reincidência, ele já passaria para 30%. Qualificador é quando tem algo que a gente chama de agravante. Se esse condenado, se ele é chefe de organização criminosa, passaria para 40%. Então, hoje seria 16%. Nós estamos passando para 40%. Seria 16% com reincidência, com agravante, nós estamos passando para 30%. E o hediondo primário, de 40% para 50%. E o hediondo reincidente de 60% para 70%. Então, o texto aprovado, ele altera todos os parâmetros e cria mais 2 níveis para efetivamente responder esse clamor. Não é mais admissível 16%, um sexto, engana todo mundo, né? Você tem que fazer conta. Agora 16% todo mundo sabe o que é. 30% todo mundo sabe o que é. Então, nós estamos propondo e houve uma grande convergência. É interessante que eu recebi várias pessoas para debater esse texto e recebi pessoas que entendem que ampliar no sistema prisional que nós temos, com as condições das prisões que nós temos, é aumentar um castigo sem resolver o principal na lógica deles, que é humanizar os presídios. Mas, sinceramente, eles tiveram muita coragem de fazer uma defesa muito intransigente, porque dialogar com direitos humanos na questão dos presídios é necessário, mas é no outro campo, não no endurecimento do cumprimento, e sim na ampliação de vagas, porque se nós não temos vagas, não é um problema da legislação. Se nós não temos recurso, como temos ouvido, outro dia a gente estava num debate e uma menina colocou lá do presídio do Rio Grande do Sul, olha, o Estado não comparece com papel higiênico, não comparece com material de higiene básica, então as facções criminosas estão comparecendo. Estão fornecendo. Então, é o Estado que está deixando as facções tomarem conta. Isso não é o problema do que nós estamos discutindo aqui, isso é um problema de investimento por parte do Executivo. Eu gostaria muito de registrar. Nenhuma legislação, nenhuma mudança da legislação, seja para endurecer, seja para relaxar, terá efetividade se o Executivo não fizer a parte dele, que é priorizar o sistema prisional. A segurança pública como um todo, mas, no caso específico, o sistema prisional. Deputado Lincoln Portela, para a gente concluir. Da mesma forma, o mesmo sentimento. Se não mudarmos as masmorras brasileiras, dia desses, uma emissora de televisão apresentou uma questão prisional onde os presos convivem com ratos, com baratas na água que eles bebem. Nós brutalizamos os detentos, os que cometeram os delitos. E essa história de chegar lá com um advogado que nós respeitamos, claro, todos nós na vida um dia precisaremos de um advogado para alguma coisa,
Mas chegar lá a dizer isso, olha, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, mas nós não falamos dos deveres, não preparamos essas pessoas para os deveres. Nós, me perdoe, meu deputado Gonzaga, estamos perdendo de 7-0 para o crime organizado. O Brasil está perdendo de 7-0. E a brutalização do preso, esse que chega lá, como disse o subtenente Gonzaga no início do programa, o ladrão de galinha, nós estamos perdendo ali, no início, no pontapé inicial, quando ele deve começar o sistema dele, a cumprir a pena dele. Ele não pode ser brutalizado a partir dali. Ele sai de lá muito pior. E nós temos, para concluir, uma visão de colônia, dizer o seguinte, o cara que vai para lá, ele tem que sofrer mesmo, ele tem que pastar, ele tem que ser estuprado, ele tem que apanhar. Esse é o sentimento coletivo. E o Brasil, o investimento em segurança pública é muito menor do que o prejuízo que ele tem com a segurança pública. O Brasil tem mais de 5% de prejuízo com o PIB na segurança pública do que de investimento. Então é um negócio complicado. Parece que o tempo terminou, mas eu queria falar uma coisinha a respeito das operadoras, porque as operadoras não se sentem obrigadas a participar desse processo. Mas nós construímos um texto dizendo que as operadoras ficam obrigadas a garantir o acesso irrestrito à tecnologia e informações para garantir o efetivo monitoramento nas prisões. Acho que é um texto que construímos junto com a Anatel, junto com as próprias operadoras, e acho que nós resolvemos o principal conflito entre as operadoras e o sistema prisional. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.